Ontem nós noticiamos aqui que a Justiça expediu liminar barrando o reajuste salarial dos vereadores em Patos de Minas. Nessa terça-feira, o presidente do Legislativo falou pela primeira vez sobre a decisão e quais medidas devem ser tomadas. O presidente da Câmara disse que soube da liminar pela imprensa e recebeu com surpresa a decisão. Pelo que eu entendi, foi dado essa liminar na sexta-feira. Nós tomamos conhecimento ontem por meio da imprensa. Nós ainda não fomos notificados oficialmente, então estamos aguardando que sejamos notificados para aí encaminhar para o jurídico e a partir daí, de acordo com as orientações do nosso jurídico, tomar as próximas decisões. Segundo o procurador da Câmara, a ação popular é contra os 17 vereadores e o município. A Câmara Municipal não figura no polo passivo dessa ação, então vamos ter que aguardar aí a citação para analisar o que pode ser feito nesse sentido, porque no nosso entendimento quem teria legitimidade para figurar no polo passivo dessa demanda seria a Câmara e não os vereadores. Já o município de Patos de Minas deve ser citado antes, porque a determinação, pelo que nós vimos, é de citação pelo meio eletrônico, que é mais rápida, então o município deve ser citado antes. A citação deve ocorrer nos próximos dias. É apenas uma questão burocrática agora de ser feito aí o mandato citatório para que o oficial de justiça traga aí essa citação para cada um dos vereadores, né? Como foi incluído cada vereador individualmente, pode ser que alguns vereadores sejam citados antes, outros depois, não necessariamente todos serão citados no mesmo dia. Até se ocorrer de cada um ser citado num dia, até os prazos serão diferentes. Somente após o conhecimento formal da ação é que a Câmara Municipal irá se pronunciar sobre o que irá fazer. A partir do momento em que formos notificados, aí sim poderei responder, quando eu for notificado, responder por mim e os demais vereadores também, e quais serão os passos a seguir, quais serão as decisões a serem tomadas a partir disso. Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram mobilizadas na tarde de hoje após denúncias sobre uma suposta localização de um corpo no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas. A denúncia é que o corpo de um homem poderia estar em uma casa situada na Travessa A, um beco que fica no bairro Santa Luzia. Viaturas da Polícia Militar foram até o local e iniciaram as buscas preliminares, não encontrando nada no local, que aparentemente estava vazio. Em seguida, a Polícia Civil também compareceu e peritos iniciaram buscas minuciosas para averiguar a possível presença do corpo em uma cisterna situada no interior da residência. Unidades do Corpo de Bombeiros deslocaram para casa e prestaram apoio nas buscas. A movimentação policial causou curiosidade dos vizinhos e por quem passava no local. Entretanto, de acordo com informações do delegado de homicídios da Polícia Civil, Luiz Mauro Sampaio, ainda é cedo para afirmar, mas a clareza da água da cisterna pode ser um fator decisivo para descartar a possibilidade de que um corpo esteja de fato no interior do imóvel, pois após horas de buscas, nada ainda foi encontrado. Porém, os trabalhos da polícia, da perícia e dos bombeiros continuam no local. Depois do intervalo aqui no News, o peso da inflação sobre as atividades de lazer. A entidade arrecada produtos para a campanha contra a fome. Notícias, informações, entretenimento, esporte. A unidade local da NBV, que presta atendimento a pessoas carentes em Patos de Minas, está promovendo uma campanha de combate à fome. A instituição busca apoio da comunidade que pode colaborar fazendo doações. As mãos sujas de tinta e os olhos atentos à obra de arte mostram o quanto a manhã dessas crianças foi divertida. Todo esse trabalho vai ser transformado nessa espécie de casinha, uma decoração de festa junina. Fazendo uma lembrancinha para festa junina. Uai, é bem legal, né? Eu fiz um carrinho com litro, fiz um joguinho lá de moeda, várias outras coisas. Vai ser muito legal para ver o nosso talento. O trabalho lúdico é supervisionado por esse professor. A atividade desperta um dos sentidos dos pequenos, que é a curiosidade por aprender algo novo. A gente tem algumas oficinas aí voltadas para corpo em movimento, onde são levados para quadro para poder interagir pela questão do esporte, para uma melhor qualidade de vida para eles, né, para a saúde também. E a gente tem oficinas voltadas para a questão de artesanato, de cultura, né, que traz essa valorização dessas atividades lúdicas.
De acordo com essa assistente social da Legião da Boa Vontade, esse tipo de trabalho tem trazido bons frutos, dentro e fora da instituição. A gente tem visto isso constantemente, além do trabalho que a gente desenvolve com as crianças, com o usuário. Nós temos também um encontro mensal com as famílias. Nesse atendimento que é feito também tem essa participação dos pais, os atendimentos familiares que são realizados e são constantes, sim, esses depoimentos que vêm até nós de melhoria, né? Tanto da parte da família quanto da parte da escola também, que é parceira nesse trabalho que nós realizamos. Além da assistência às crianças, a entidade também mata a fome de milhares de famílias carentes do Brasil. De acordo com um levantamento divulgado no mês passado, o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou em 2 anos de pandemia. Os dados fazem parte do 2º inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Informa que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Em números absolutos, são 14 milhões de pessoas a mais passando fome no Brasil. Nas 82 unidades socioeducativas, a Legião da Boa Vontade já realiza trabalhos de combate à fome e intensificou suas atividades emergenciais e humanitárias em benefício das famílias mais vulneráveis. Hoje, diversos alimentos são doados para a comunidade carente. O trabalho que é realizado por nós temos um trabalho complementar com as famílias e nós precisamos também de articular toda a rede em prol mesmo dessas famílias. Nenhum de nós conseguiríamos sozinhos, mas é importante sim essa parceria, essa união, esse olhar, esse acolhimento para essas famílias que realmente necessitam desse trabalho e dessa união para a superação dessas situações de risco. A LBV já está há 52 anos aqui em Patos de Minas. E para manter os 9 colaboradores, dentre o pessoal da limpeza, alimentação, aqui a cozinha, auxiliar operacional, gerência e assistência social, é necessário da ajuda da população que contribui através de doações. Por isso, quem quiser conhecer o trabalho pode vir até o endereço. Fica na rua Getúlio Borges, número 97, no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas. Também há o Pix para doação. Esse que aparece na tela é o pix@lbv.org.br. O site para conhecer o trabalho da instituição é o www.lbv.org/doe. A instituição está aberta durante toda a semana e também precisa da sua ajuda. Essa ajuda pode transformar várias famílias, podem nos ajudar a famílias a superar essa situação de vulnerabilidade social. Não dá nem para relaxar em meio a esta crise, né? A alta generalizada de preços que já compromete necessidades básicas como alimentação e moradia também reduziu as possibilidades de lazer do brasileiro. De uma viagem ao simples cineminha é preciso fazer muito as contas antes de sair de casa. Com a chegada do período de férias e as crianças em casa, o momento fica perfeito para relaxar e fazer uma viagem. Só que a inflação não tem descansado. A cada atualização do índice de preços do consumidor, mais uma alta. E se está difícil para encher o carrinho no supermercado, pagar as contas no final do mês e comprar qualquer produto, agora até para distrair de toda a tensão do dia a dia, a gente está desembolsando mais. As atividades de lazer estão cada vez mais caras. A Renata estava com planos de viajar agora no meio do ano, mas tinha um aumento de preços no meio do caminho. Eu tenho 4 filhos, eu tenho trigêmeos e um mais velho, quase quadrigêmeos. E pra gente viajar, então, eu, meu marido e mais os 6 pessoas, cotei uma viagem para Recife. Nem foi período de alta temporada, foi agosto e deu 14 mil reais. Aí fica inviável pra gente. Depois eu pesquisei outras datas pra ver se ficava mais barata, mas é coisa de 10 a 14 mil reais, só de passagem aérea. Os preços das passagens aéreas estão de assustar mesmo. Em um ano, elas subiram 122,4% de acordo com o IBGE.
O combustível é um dos principais responsáveis por esse aumento. O querosene de aviação já acumula alta de 70,6% em 2022 e nós estamos só no meio do ano. Quem procura uma passagem aérea agora, principalmente em períodos de alta temporada, vê um preço muito elevado, e uma parte disso não é demanda, uma parte é pressão de custos mesmo. É o querosene para aviação, derivado do petróleo, que ficou caro, como a gasolina ficou, como o diesel ficou. Então, isso acaba pressionando muito, né? Sendo um obstáculo grande para convidar novos consumidores, um número maior de consumidores a usufruir, né, desse tipo de serviço. E até se o lazer for aquele mais perto de casa, como assistir um filme, lá estará a inflação para atrapalhar. Esses dias eu fui levá-los ao cinema, eu paguei R$100 só de pipoca e bebida. Eu que tenho 4 filhos, estou sofrendo com essa inflação aí no lazer. Para esse especialista, o turismo local pode ser uma boa opção para driblar esse momento difícil. Além de conhecer o lugar onde vivemos, podemos ajudar a movimentar a economia local. Quando o orçamento estiver mais apertado, olhar para o turismo local ou para cidades mais próximas, né, de onde a família reside, é sempre uma boa pedida para tentar ter um menor impacto no orçamento, sem abrir mão do lazer. Olha, a seguir vamos falar sobre as regras para as doações financeiras na campanha eleitoral e o perfil do eleitorado em Patos de Minas, que tem mais de 114 mil aptos a votar. Notícias, informações, entretenimento. Um homem acusado de tentativa de homicídio contra mãe e filha foi condenado a cumprir mais de 5 anos de prisão por esta tentativa hoje em Patos de Minas. Na ocasião do crime, Ailton Bessa Elias tinha 44 anos. Ele chegou em casa por volta das 23h30 do dia 23 de maio de 2021 e apresentava sintomas de embriaguez. Ao se deparar com o local trancado, começou a gritar e a chutar o portão. Ailton residia numa casa localizada no beco Nossa Senhora Aparecida com uma mulher de 56 anos há cerca de 7 anos. Foi a filha dela de 37 anos que abriu o portão da casa para que ele entrasse. Entretanto, exaltado, ele a esfaqueou na coxa direita. A companheira dele ouviu tudo e, ao tentar socorrer a filha, também foi esfaqueada no lado esquerdo do abdômen. Após as agressões, Ailton fugiu em sentido à Rua da Ladeira, às margens do rio Paranaíba. Na manhã do dia seguinte, a polícia militar conseguiu prendê-lo após localizá-lo dormindo na casa da filha, situada no bairro Jardim Quebec. Após ser julgado, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial semiaberto pelo crime de tentativa de homicídio e a 3 meses de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal. Olha, você pode compartilhar o melhor de você e celebrar a vida com os implantes da Oral Unique. A Oral Unique tem soluções completas para que você volte a se sentir confiante para sorrir. E os implantes dentários vão te fazer redescobrir o seu melhor. Na Oral Unique, eles sabem que quando há motivos para sorrir, não tem nada melhor do que compartilhar a felicidade com quem está à nossa volta. Todos os especialistas têm o maior cuidado para que ao final do tratamento você tenha o melhor resultado. Agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 3826-0800 ou envie mensagem para o WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, viva de frente. Com os dados oficiais divulgados pelo TSE no dia 15 de julho, é possível conhecer o perfil das pessoas que serão responsáveis por escolher os próximos ocupantes dos cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Em Patos de Minas, segundo estes dados, são 114.130 eleitores aptos a votar nas eleições 2022. O perfil do eleitorado elaborado pelo TSE mostra que em Patos de Minas 47% dos eleitores, ou 53.717, são do sexo masculino e a maior parte, 53%, ou 60.368, do sexo feminino. Por faixa etária, os eleitores de 25 a 29 anos representam o maior percentual, com mais de 11 mil aptos a votar. Entre os menores de idade, os que têm 16 anos somam 319 e 17 anos 626. Na terceira idade, são 119 eleitores com 100 anos ou mais.
Por grau de instrução, o percentual que representa 26,87% do eleitorado não tem o ensino fundamental completo. 24,53% estão com o ensino médio incompleto. Os dados apontam que 20,45% têm ensino médio completo. Ao todo, 7,67% dos eleitores têm ensino superior completo. Por estado civil, 33,64% dos eleitores de Patos de Minas são casados, 2,97% divorciados, solteiros somam 60,48% e viúvos 1,81%. Ainda conforme o perfil levantado pela Justiça Eleitoral, 25 pessoas com nome social estão aptos a votar em Patos de Minas. Vou falar no assunto, até o dia 15 de agosto, o eleitor tem mais uma opção para dar apoio aos seus candidatos. É a chamada vaquinha virtual. Pré-candidatos antes da corrida eleitoral podem participar disso, promover, né? Mas as regras são rígidas. Confira aí. Nas eleições, o cidadão pode dar mais apoio ao candidato do que só digitar o número na urna eletrônica. Pode até doar dinheiro para ele. Será que vale? Eu acho que ele já tem dinheiro demais. Não vou dar meu dinheiro para eles, não. Os políticos já tem, né? O partido que tem um fundo, né? Para poder fazer as suas eleições, né? Se eu confiar na proposta, eu posso doar, sim. Temos outras pessoas para doar, outras necessidades. Mas para político, não. Se eu conhecer, ver uma pessoa honesta e tudo mais, poderia ser. É verdade que os candidatos têm acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que neste ano chega a quase 5 bilhões de reais. Porém, esse dinheiro só pode ser gasto a partir de agosto, quando começa efetivamente a campanha. Antes, os pré-candidatos podem recorrer às vaquinhas virtuais. Nelas, eles pedem recursos diretamente aos eleitores. Somente empresas credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral podem gerir as plataformas de arrecadação. Atualmente, 16 estão homologadas. Aberto o crowdfunding, todo mundo pode doar, mas com várias normas. Desde que ela está limitada a um valor de 10% do seu faturamento, dos seus rendimentos declarados à Receita Federal no ano anterior à eleição, é o total que ele pode doar, não é para cada um não, é o total da campanha. Então, se ele for doar para vários candidatos, ele tem que fazer essa somatória e verificar se está doando dentro dos limites de 10%, porque tem uma multa. Se ele doar acima do limite de 10%, a multa é de 100% do valor que ele doa. Desde a reforma eleitoral de 2017, já se passaram 2 eleições. Em 2018, quando os brasileiros escolheram o presidente, governadores, senadores e deputados, o total arrecadado com as vaquinhas virtuais foi de quase 20 milhões de reais. Já em 2020, nas eleições para prefeitos e vereadores, o valor foi um pouco menor, 16 milhões. Com essa arrecadação direta, quem pretende ocupar palácios e gabinetes tem mais liberdade de uso de recursos, sem ficar à mercê de estratégias do partido na distribuição de recursos do fundo. É muito interessante quando nós analisamos a distribuição de recursos por candidatos e mostram que aqueles que têm mais engajamento, já têm uma atuação anterior nas redes, conseguem antecipar e receber mais do que os outros. Ou seja, a vaquinha está associada a uma nova prática de campanha. De campanhas de candidatos são mais conectados diretamente com o eleitor através do uso das redes sociais. Isso vai gerando uma nova forma de se fazer política. Em instantes aqui no News tem análise da notícia. O RT dispensa jogadores e prepara eleições da nova diretoria para este ano. Moradora denuncia furtos no cemitério Santa Cruz e descaso com a estrutura. Notícia. Depois de uma temporada bastante ruim no Campeonato Mineiro e na Série D do Brasileiro, o BRT realiza essa semana a dispensa dos jogadores e também da comissão técnica. Pois é, vamos falar sobre os novos rumos que o clube toma a partir de agora. A União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, que se despediu então do Campeonato Brasileiro da Série D e agora se prepara com tudo. Vai fechar as contas, vai ver o que gastou, o que não gastou, vai colocar a casa em ordem e no ano que vem o foco com tudo no Campeonato Mineiro para subir para a primeira divisão. Vou conversar agora com a Maria Isabel, ela é presidente da URT e vai explicar como fica um balanço desse último campeonato. Foi um ano muito difícil para vocês, mas agora eu quero saber, sobrou dinheiro, não sobrou? Como que está a situação do clube? Então, agora é hora, né, de acertar
o ano de 2022. Já começamos, o elenco que disputou a Série D, já começamos o acerto a partir de ontem e hoje a gente resume para sentar aí, né, com toda a diretoria, conselho deliberativo e fazer uma prestação de contas do que foi o ano de 2022. Não foi fácil, foi um ano difícil, né? O RT teve aí Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D. Não fomos bem, né? A gente tem consciência disso, dói muito para o torcedor, mas com certeza dói mais para a gente que está na direção. Mas é levantar a cabeça e seguir em frente. Então vamos encerrar aí fazendo essa prestação de contas. Agora, como que você avalia o campeonato o brasileiro da Série D, que teve então a participação dos meninos que até começaram a se destacar no final, mas que não conseguiram ter esse embalo até no último jogo? Olha, a minha palavra em relação a esse grupo que termina o módulo, né, a Série D, é gratidão. Porque quem terminou mostrou para a gente, da diretoria e para a torcida, que teve caráter, né? Não começamos bem, sabemos bem disso, mas terminamos de forma honrosa, que é o que mais me interessa, defender o escudo e a camisa da URT. Então esse grupo que terminou é um grupo que abraçou com a gente, né, esse restante de campeonato e terminamos com uma vitória aí, né, sobre aquele grupo que perdemos de 8-0. Esse ano na URT é ano de eleição. Então já encerra esse mandato, encerra um ciclo, né, que eu estive à frente da URT, que não foi fácil. Pegamos 2 anos de pandemia e isso foi muito difícil para nós, não só para a URT, mas como futebol num todo. Mas acredito que quem chega vai chegar com essa vontade, é a minha torcida para que isso aconteça, que venha com o pé no chão, com responsabilidade e que a URT possa, né, voltar aí ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Dia Nacional do Futebol, a gente abre a análise da notícia falando de futebol ou dessa situação aí da URT, que teve aí uma temporada bastante ruim, com queda e com más atuações aí, Copa do Brasil, Série D, Campeonato Brasileiro. Comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Falar de futebol é sempre bom, né? Mas a URT precisa se reorganizar, né? Boa noite para você, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador e especialmente boa noite ao torcedor da URT. Aos homens que dirigem, às pessoas que dirigem os destinos da Celeste de Patos de Minas, um time com uma tradição espetacular, incrível, com uma história invejável, é um ícone no interior, no esporte no interior do estado de Minas Gerais. Agora, precisa renovar. Precisa fazer algo diferente. O mundo mudou, o futebol mudou e o mundo mudou e o futebol mudou com o mundo. O futebol hoje é uma outra coisa, é uma outra história e é preciso que a URT aproveite a abundância, né, que nós temos aqui na nossa região. Que abundância é essa? De craques de futebol, de jogadores que precisam ser feitos, de jogadores que precisam ter uma escolinha, jogadores que precisam ter uma categoria de base. O clube precisa fazer isso. Como é que vai fazer isso na URT? Fácil. Vá para o lado empresarial. A URT, o Mamoré, os times do interior precisam ir para o lado empresarial. Para isso virar negócio, não só entretenimento, mas negócio, como o cinema, como o circo, como qualquer outro tipo de entretenimento, né? Como o parque de exposição, por exemplo, é preciso virar negócio. Como é que faz esse negócio virar? Investindo nas categorias de base, vendo o que pode dar dinheiro para o clube investir naquilo. Não se pode, a URT precisa entender o seguinte, é uma casa que tem um patrimônio que gira em torno dos 30 milhões de reais. Quem tem 30 milhões de reais não pode chorar por migalhas. Ah, mas 30 milhões vale o patrimônio. Pois é, transforme esse patrimônio em negócio, né, e faça esses 30 milhões virar dinheiro constante caindo no caixa da URT para ter uma manutenção ou para ter, sabe, para aumentar o patrimônio ou para aumentar isso. Mas a URT precisa se renovar.
E a gente, quando fala disso, Odair, fala assim, quantas vezes você viu, eu vi, todo mundo viu aí, diretor, presidente, técnico, jogador, vir para a mídia, para o rádio, para a televisão e pedir para o torcedor ir no campo. Não tem que ter isso. O torcedor que vai no campo, sendo o que você pede para ele ir no campo, é aquele torcedor de jogo bom, que é a maioria, né? O torcedor que vai seca e verde lá na URT são 1.000 e poucos torcedores. E isso acontece, isso é normal. Esse vai. De qualquer jeito ele vai. O time jogando mal, caindo pelas tabelas, esse vai. Mas é preciso fazer futebol para multidões. É preciso fazer o que o Cruzeiro está fazendo aí. Guardadas as devidas proporções, é preciso fazer o que o Cruzeiro está fazendo aí. Então, para fazer isso, é preciso ter um modelo. Um modelo de administração, um modelo de objetivo. Isso é preciso ser reestudado. A gente precisa de ver esses times de Patos de Minas, porque é uma cidade que tem 2 times de futebol. Qual a cidade hoje do interior do estado de Minas Gerais que tem condição de ter 2 times de futebol disputando uma mesma divisão, como é Patos de Minas? Então, preciso aproveitar isso aí. E quando eu falo aproveitar a abundância da nossa região, essa nossa região é um celeiro de jogadores. Nós temos um jogador de futebol aí que foi agora para o exterior, foi lá para um time, me parece que o Vila, de Goiânia, e de lá foi embora para o exterior. Temos um do PO que foi para a Argentina, jogar nas categorias de base. Exatamente. Sabe, então, e eu já vi grandes jogadores jogarem aqui, vi grandes jogadores saírem daqui. Ontem nós falamos com uma dessas pessoas que saiu daqui, um jogador, o Zé Borges saiu daqui, foi para o América, quando o América era o grande América, jogou na seleção mineira, marcou o Pelé. Isso é, sabe... Depende do incentivo e a formação. Exatamente. E planejamento, execução e motivação para que isso possa acontecer de novo. E para isso eu preciso reestruturar, eu preciso repensar isso aí, preciso ter uma cabeça... no comando desse time da URT, que pense abertamente e que faça disso aí um grande negócio. Até porque a gente tem no nosso DNA o futebol, então os talentos estão ali, precisam ser lapidados, claro, cuidados. Claro. Vamos girar o assunto. Uma moradora de Patos de Minas procurou o jornalismo da NTV para denunciar a ocorrência de furtos em túmulos no cemitério Santa Cruz e também o descaso com o local. Nós estamos em um lugar onde todo mundo é igual. Onde muitas pessoas que já fizeram parte da nossa vida estão aqui, entes queridos que nós amamos muito. E é essa mesma sensação que a Dona Idelma tem quando caminha pelo cemitério Santa Cruz em Patos de Minas. Boas lembranças, ela lembra do pai, da mãe, de alguns amigos que já se foram. Só que nos últimos dias não tem sido tão prazeroso assim, até porque o que ela tem visto é um vandalismo, segundo ela, de vários túmulos que são, então, arrancados peças caras e um vandalismo que você vê de perto, né, Dona Idelma? Conta pra gente qual que é a reclamação hoje aqui do cemitério Santa Cruz. Então, Rafael, como você falou, a gente vem com frequência, né? E tem percebido a quantidade de roubos que está só aumentando e a um ponto que está assustando a gente, né? Além do roubo, eles estão danificando muito túmulo também. E são pessoas, igual você falou, pessoas queridas que a gente, da nossa família. Por a gente andar, a gente percebe uma foto, percebe uma imagem, a gente relembra das pessoas, né? É um memorial mesmo, né? A gente tem como memorial. E de repente a gente chega naquele túmulo, a gente não percebe mais a imagem da pessoa ali, a foto, né? Que serve também para essa sintonia que a gente tem com as pessoas que se foram. A Idelma agora vai nos levar na segunda parte do cemitério Santa Cruz, né, Idelma? Isso. Porque, segundo ela, lá é onde tem também uma situação que é recorrente e é desde o ano passado. Vamos atravessar e ir na segunda reclamação. Segundo ela, está um descaso. Vamos acompanhar. Para chegar até na última parte aqui do cemitério, a ladeira ela é muito íngreme, né, Idelma? Isso. E ela vai nos levar agora, numa parte, segundo ela, tem sido danificada com o tempo e com as chuvas, né? Isso, com o tempo e com as chuvas. O ano passado, isso aqui ficou tudo inundado,
E mostrar então os túmulos abertos, né? Isso. Quebrados. Os quebrados, que está desde o ano passado e está da mesma forma. Os muros, situação precária, né, para cair mesmo, até em cima dos túmulos. Você vê que os túmulos estão todos já abatendo, né? A Idelma nos trouxe em um ponto aqui, né, Idelma, que a situação está muito triste. E a gente não vai mostrar, é claro, as imagens dentro dos túmulos, porque por respeito à família, né, Idelma? Mas o que a gente viu aqui foram cadáveres jogados abertos aqui. Eu vi um pedaço de um crânio ali, que realmente, depois de tanto tempo que aconteceu isso, tá aqui ainda do mesmo jeito, né, Idelma? Dá a impressão que é um caixão retorcido, né? Tá meio escuro, não dá pra gente perceber bem. Mas dá a impressão que é algo, né, que realmente seja. Então, é uma ofensa mesmo, né? É uma ofensa à memória das pessoas, é uma ofensa à família. E não pode, gente, não pode continuar desse jeito, né? É muito triste a gente chegar numa situação, tá parecendo um cemitério clandestino, um cemitério que não está dentro de uma cidade, que tem pessoas que olham por aqui. Agora, esse cemitério, há muitos anos atrás, ele foi transferido aqui para esse bairro, próximo ao bairro Várzea. E houve uma mobilização, porque ele foi retirado ali da área central da cidade. É histórico isso, faz parte da nossa história de Patos de Minas. E esse problema dos túmulos rachados, a gente vai mostrar, mas esse aqui, por exemplo, que está rachado, ele... Ali dá para ver o caixão, dá para ver parte dos ossos da pessoa ali dentro também. É bem complicada a situação, viu? Essa situação foi repassada para o poder público logo no início, quando as chuvas destruíam tudo aqui, porque ao lado existe o Rio Paranaíba. Dá para ver que até o muro não aguenta, né? E nada foi feito até o momento. Diante da situação, nós vamos levar essa demanda, essa reclamação da dona Idelma e vamos esperar então um posicionamento do poder público para que resolva essa situação. E a prefeitura ainda não respondeu sobre essa situação, né? Os órgãos responsáveis ainda não se manifestaram sobre esse problema lá que está sendo denunciado por essa moradora. Mas o que é que você imagina que a prefeitura poderia responder? É o que a gente quer saber, né? Porque não tem resposta. A resposta é: somos incompetentes, somos desleixados, porque num pedaço tão sensível da cidade como é o cemitério, deixa numa situação dessa aí, no meio do mato, a erosão levando o caixão embora, levando um pedaço de osso de gente embora, o muro caindo. Aquilo ali é um descaso, aquilo ali é caso de Ministério Público. Fora o chorume que sai dali, as impurezas que saem dali. Todo mundo sabe que um cemitério, inclusive a gente estava falando a respeito do cemitério lá de Alagoas, da liberação do cemitério lá de Alagoas, não é tão fácil assim pelos órgãos ambientais. Por quê? Porque há um grau alto de risco de contaminação dos arredores, contaminação do lençol freático, né? Contaminação da própria terra. Então é assim, um negócio absurdo isso que acontece em Minas. É absurdo, é um negócio que não dá para entender, é um negócio que você não pode aceitar. As famílias que têm pessoas enterradas ali, sepultadas ali, precisam tomar uma providência, porque pagam para ter ali o terreno, pagam para fazer o túmulo, pagam para ter as coisas ali, não tem vigilância, não tem zelo. Olha aí para você ver. Que manutenção que é dada nisso aí? E as pessoas que têm túmulos lá pagam anualmente uma taxa, né, para manutenção. Então, sabe, isso é um descaso, uma coisa terrível, revolta, e eu imagino que as pessoas que têm entes ali sepultados ficam terrivelmente revoltados com essa situação, e o poder público precisa dar uma resposta isso aí. Quando eu falo poder público diretamente, é a prefeitura precisa dar uma resposta em relação a isso aí. Não pode deixar chegar de novo a chuva, porque a hora que chegar a chuva nós vamos ver, isso foi enxurrada, e esse mês choveu muito, essa semana nós não limpamos porque olha aí a chuva de seca. Realmente
arrumar isso aí, não deixar, porque isso é um absurdo, isso aí é um absurdo. E olha, quem usa o cemitério, a família que tem ali a sua reserva de espaço, que tem, paga para ter aquilo ali, paga para manutenção. E é isso que a gente vê, é um negócio assim absurdo. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, que na sequência tem apelo sobre atendimento na saúde e também tem reclamação de falta de água na parte alta da cidade. Notícias, informações, entretenimento. De Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. A gente volta a falar de caos na saúde pública. A mãe de uma mulher que está internada na UPA, ou segue internada na UPA, volta a implorar por liberação de vaga no Hospital Regional Antônio Dias. Já se completaram 12 dias desde que a Karina Daiana da Silva está internada aqui na UPA. Eu vou conversar com a mãe dela, que é a Maria Lúcia, que está aqui acompanhando a filha, para contar a situação, né? Maria Lúcia, como que está o desenrolar todo dessa hora? Você está esperando, você já teve 3 negativas de transferência dela para o regional, né? Sim, já teve 3, já foi 8 pedidos para o regional, até sexta-feira foi negado. Já teve 4 pedidos para Santa Casa, também foi negado. 1 pedido para Uberlândia também foi negado. Então, o caso dela é de urgência, porque como ela teve uma AVC acompanhada de uma trombose em 2016, ela passou por 4 cirurgias na cabeça e agora foi trocado o remédio dela pelo médico lá da clínica da especialidade, o doutor Heloísio, e com esse remédio ela teve convulsões, o qual ela caiu, bateu a cabeça e se formou um pequeno coágulo de sangue novamente. Então a Karina precisa urgente de um neurologista. Aqui não tem neurologista. A gente não sabe como foi que ela caiu, porque quando já viu ela já estava no chão. Ela está clamando dor nos peitos, ela está clamando dor nas costas, dormência, nas mãos, no formigamento, nos pés. E a gente está desesperada de saber o que faz. Eu parei minha vida inteira, saí do emprego para poder estar cuidando da minha filha. Minha outra filha também saiu do emprego para estar cuidando dela. E tem as crianças. E a gente está desesperada de saber o que faz, porque a gente tem que voltar a trabalhar para poder manter as crianças e até mesmo cuidar dela. Os remédios, que não fica barato, tem os remédios dela. Então, inclusive eu cheguei até ao ponto de pedir ajuda financeira, se alguém pudesse me ajudar, passei número de conta e tudo, porque eu tô indo e vindo a pé. Agora minha menina tá com as menininhas dela, para ficar mais fácil pra gente estar locomovendo para lá. Então tá minha nora, a minha filha cuidando das meninas, para que eu possa estar correndo atrás dos procedimentos dela. Mas só que tá muito lento aqui no UPAs, né? Eles falam que no regional não tem vaga e a gente tá desesperado porque ela tá estável, ela não tá bem, ela tá estável. E só um neurologista que vai me falar o que pode fazer, se ela vai precisar de uma nova cirurgia, ou se ela vai fazer uma pequena drenagem, ou se com o medicamento vai resolver em casa. Então tá sendo muito difícil para mim, que sou mãe, que parei a vida inteira, vivo de aluguel, não tá sendo fácil, porque as contas vêm acumulando tudo e a gente não sabe o que faz. Deixar ela sozinha, abandonada eu não vou, porque sou mãe, então vou acompanhar até o final. Aí eu peço ajuda, que alguém que puder me ajudar, me dar força para que ela seja transferida, para que ela possa passar pelo um neurologista, porque é o caso dela, não é clínico geral. Clínico geral não resolve o problema dela. O problema dela é neurologista e é com urgência, porque ela está só estável, ela não está bem. A gente já tinha mostrado um primeiro apelo feito pela mãe aqui no NTV News e agora ela volta a pedir essa ajuda, faz esse apelo desesperado, Gui, em busca de atendimento médico especializado. Olha, está passando aí essa matéria e aí passa um filme aqui dos desentendimentos que o poder público às vezes tem com a gente aqui por causa desse tipo de reclamação, parece que irrita as pessoas que têm o poder de decidir, que têm a competência para resolver esse tipo de problema. Mas nós estamos com uma fila imensa de gente desse jeito. Um punhado de gente que reclama por mais ou por menos do que isso aí, mas todo dia nós temos aqui no nosso departamento de jornalismo. É gente que inclusive está à beira do desespero para conseguir uma consulta, para conseguir um atendimento no hospital, para conseguir uma transferência para um tratamento de uma média ou alta complexidade, que não consegue fazer isso porque não tem dinheiro, porque depende do serviço público de saúde e aí enfrenta essa situação aí, sabe? De doer também.
Isso aí é uma outra coisa que deixa, às vezes, quando a gente depara com algum problema aqui, e a gente tem isso, conversa muito sobre isso aqui, quando a gente pega um caso, tem esse caso aqui, é desse jeito, a gente fica desesperado, tentando conseguir uma saída, né, para ajudar as pessoas, e a gente não consegue. A gente não consegue porque passa fatalmente pelo poder público, passa pela autoridade do Serviço Público de Saúde, e às vezes não consegue, né? Aí é quando a gente fala aqui que, olha, a Santa Casa está aí para salvar. A gente falava lá atrás e não éramos entendidos. Santa Casa não vai salvar a situação. Nós tivemos um hospital fechado aí, que foi o Hospital São Lucas, foi um desastre, principalmente para Patos de Minas, para o atendimento da saúde pública em Patos de Minas, né? Então, pelo menos a porta estava aberta lá, as pessoas tinham como chegar para procurar um atendimento. Mas agora não tem mais. E a Santa Casa não é suficiente, ela ainda não tem nem aquilo que era oferecido pelo Hospital São Lucas. Então é muito difícil, essa estrutura é muito pequena. Nós aqui em Patos de Minas precisamos do hospital municipal. Se não tiver isso aí, nós vamos continuar com um atendimento muito ruim, com um atendimento muito precário e ainda com essa fila crescendo cada vez mais. Porque essas pessoas ficam lá na UPA mal atendidas, mal acondicionadas, com uma esperança de conseguir aí um atendimento no regional, na Santa Casa, ou mesmo fora, num tratamento fora de domicílio, e não consegue. E o município leva até as últimas consequências para bancar esse tratamento na rede privada, o que é pior, sabe? Vamos ver se melhora, e muito desse vamos ver se melhora, tem muita gente que morre nessa fila aí. Muito bem. Olha aqui, agora tem uma reclamação que vem do bairro Alto da Colina, onde uma moradora relata a constante interrupção no fornecimento de água. Quem abriu a torneira logo de manhã já percebeu a falta de água. A situação se estendeu durante toda a tarde. Dona Nilda teve que deixar de fazer as tarefas de casa que dependia do uso da água, para não esvaziar sua caixa d'água, já que não sabia quando o abastecimento seria retomado. Prejudicou eu fazer as minhas coisas que eu deveria fazer, não pude fazer. Agora vou ficar com a minha irmã aqui, com ela dentro de casa e sem poder limpar o resto da casa, que eu não pude limpar. A situação tem se tornado rotina para os moradores do Alto da Colina e bairros vizinhos. Frequentemente tem acontecido, frequentemente. Como eu não fico muito usando a água todo dia, então eu não percebo muito, só percebo quando a água está chegando na caixa. Às vezes chega de madrugada e eu até assusto, eu acordo de madrugada com aquele barulho da água chegando. Segundo a aposentada, o corte de água e manutenção da rede que abastece o bairro acontece sem nenhum tipo de aviso. E quando o consumidor busca por informações nos canais de atendimento, continua sem respostas. Nunca avisaram que ia cortar a água, que ia ficar tantos dias sem água, e você liga lá, é uma dificuldade para você conseguir falar, muito difícil. Sabe? Eles não te dão uma resposta coesa, sabe? É muito complicado. Quando o abastecimento finalmente é restabelecido, a água que chega não pode ser utilizada ou consumida a princípio. Ela chega bastante suja. Depois eu deixo escorrendo no tanque, né, de lavar roupa, deixo escorrendo, porque senão vai sujar a minha máquina de lavar roupa, né? Então eu tenho que deixar escorrer até poder ligar a máquina de água. Por meio de nota, a Copasa informou que o abastecimento foi normalizado gradativamente na noite de ontem. Segundo a companhia, a falta de água foi causada por um vazamento na rede de distribuição que passa na Avenida das Quaresmeiras. Técnicos da companhia regularizaram a situação durante a tarde. O fornecimento foi retomado. Meu caro Gui Boaventura, ainda que tenha sido retomado, a moradora disse que isso tem acontecido em outras oportunidades e que tem sido recorrente, e ela espera que isso termine, né?
Porque é o mínimo que ela espera pagar por um serviço e ele ser fornecido de forma correta. Só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V com o que eu falei ontem aqui, a respeito da Copasa. Absurdo isso aí. É um absurdo esse atendimento, esse relacionamento. É por isso que a gente paga caro, por esse tipo de prestação de serviço que a gente paga caro. Agora, todo mundo que se sente aí prejudicado com a falta de água, com o mau atendimento, sabe, com o preço que é cobrado, vai direto para o PROCON. Encham o PROCON de reclamação a respeito disso, porque vai dar força para esse órgão, pelo menos ele tem agido, para punir a Copasa. Ou para apertar a Copasa, ou para fazer com que a Copasa cumpra o seu dever. Agora, você tem que ser proativo, você tem que sair da sua casa e tem que ir lá fazer a sua reclamação. Reclame no PROCON, não deixe de fazer isso. Muito bem. O Gui, a gente fala agora de combustíveis, né? Porque com a redução no ICMS, né, que aconteceu no estado, o preço do etanol, né, sobre o preço do etanol, foi determinado pelo governo essa semana, aliás, ontem, né, mais precisamente, o custo desse produto ele começa a baixar nos postos. E em Patos de Minas, os proprietários de veículos já começaram a ver no combustível uma alternativa para gastar menos em meio a essas altas aí da gasolina, que ainda com essa baixa que a gente tem acompanhado, continua caro. Com a alta no preço da gasolina, nos últimos dias, muitos motoristas que possuem carros flex migraram para o etanol. É o caso da Giovana, que acha o combustível mais em conta na hora de rodar. Você colocou quanto aí de álcool? R$30. Tá mais em conta? Ah, eu acho que tá do que a gasolina. Seu carro roda mais? Sim. Se eu te falar que daqui uns 2 dias vai baixar mais 30 centavos no álcool. Aí vai ser bem melhor, né? Para outros motoristas, o ideal é continuar na gasolina. É que o gasto do combustível também varia de acordo com o veículo. O álcool queima muito, né? Então para você no seu carro é melhor. Isso, só gasolina. A queda no valor dos combustíveis foi influenciada pelo governo federal, que reduziu o imposto sobre o valor do produto. Nessa segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que vai reduzir o ICMS do etanol. O imposto passará de 16% para 9%. A redução deve ser sentida nas bombas já nos próximos dias. O imposto do ICMS até agora era 16% do etanol, da gasolina antes da baixa era 31% e caiu para 18%, e do óleo diesel é 15%, continua com 15%. Né? Há poucos dias atrás o da gasolina baixou de 31% para 18%, como eu disse, com a medida do governo federal, e agora o governo estadual também reduziu de 16% para 9%. Isso, em prática, eu acredito que vai baixar em torno de 35 centavos no valor final do litro para o consumidor. Vai melhorar bastante porque vai, querendo ou não, dar uma economizada para poder investir em outra coisa, né? A baixa dos preços não deve ser eterna, na visão desse dono de posto de combustível. Isso porque, mesmo com a redução do ICMS, a Petrobras compreende a variação dos preços de combustíveis brasileiros de acordo com as cotações do petróleo e seus derivados dos principais mercados mundiais de negociação, como o dos Estados Unidos e Reino Unido. Quando sobe o barril do petróleo, sobe quando baixa. Esses últimos dias nós verificamos que o barril do petróleo baixou muito, de 140 para em torno de $100. Então, e o combustível, eles não baixaram os preços, né? Quando sobe, automaticamente estão subindo. Então, a gente vê essa discrepância. Infelizmente, a gente vê isso. Você pode pegar aí nos últimos 30 dias, estava 140 e veio para 100. Então, isso está sujeito às regras do mercado internacional. Além da política de paridade que pode interferir no preço dos combustíveis, um medo de quem precisa desse produto é com relação ao aumento dele logo após as eleições. Muitos acreditam que essa baixa no preço tem a ver com questões políticas adotadas pelo governo federal, já que esse ano há eleição para presidente do Brasil. Tudo é política, né? O presidente da Petrobras já tinha sido demitido, mandado embora, mas só para ser mandado embora tem que passar pelo Conselho, e o Conselho demorou quase 30 dias. Enquanto eles não ameaçaram ele até em abrir uma CPI contra o presidente e o próprio Conselho, aí ele foi e pediu demissão, né? E ele já tinha sido mandado embora pelo presidente da República, que é um cargo, né, discricionário do presidente da República. Então é política, é sempre política, não tem dúvida nenhuma que isso é uma questão política. Fernando explica que, ao contrário de outros combustíveis, o óleo diesel não deve ter redução de preço ainda essa semana. O diesel não teve baixa nenhuma, ele manteve o mesmo preço, né? Todo dia a gente me pergunta, mas por que o preço do óleo diesel não baixou? Até é bom explicar isso, porque como a alíquota do óleo diesel era 15%,
e eles fizeram o teto em 18%, então ela estava abaixo dos 18%, então ela não baixou. O etanol vai baixar agora, que era 16% e caiu para 9%. Eu li aqui agora, parece que o governo está estudando algumas medidas para baixar essa alíquota do óleo diesel também. Então acredito que até essa próxima semana nós já vamos ter uma redução do óleo diesel também, que é tão desejada e o país precisa disso, né? Até porque o óleo diesel é que interfere diretamente nos transportes, no preço dos alimentos e de outros produtos que são transportados por essas estradas todas, né, Gui? Muito bem. Fora o preço dos combustíveis, que estão chegando descontos que estão satisfazendo a população e o consumidor principalmente, afora isso aí, tem uma grande preocupação. É preciso que as assembleias façam leis para que essa baixa esse desconto na cobrança de impostos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, a Assembleia e o Congresso Nacional devem fazer isso aí para baixar mas baixar definitivo. Não é baixar agora, nós estamos vendo uma farra nesse país de benesses, de benefícios por causa da eleição. É preciso ter muito cuidado com isso aí, porque fazer um benefício agora para tomar de novo em dezembro e a gente ter um 2023 cruel, vai ser muito ruim, porque aí depois não tem eleição e aí ninguém precisa de ficar clamando voto. E aí não tem, aí ele vai correr atrás de fazer o caixa para fazer uma administração. Aí é que mora o perigo. Preciso da gente ter muito cuidado com isso aí e acreditar que isso é um benefício de ano eleitoral como eu nunca vi na minha vida. E olha que eu acompanho campanha eleitoral desde 1982. Então eu nunca vi, desse jeito que nós estamos vendo no Brasil, eu nunca vi. Tomara que não seja. Tomara que isso seja definitivo. Baixar a alíquota do ICMS do óleo diesel, baixar a alíquota do ICMS da gasolina, baixar a alíquota do ICMS do etanol, como está acontecendo agora, e isso permanecer, porque se não permanecer, só para o ano da eleição, e aí chegar em 2023, voltar tudo como dantes no quartel de Abrantes, e aí nós estamos perdidos. Até porque precisa também mudar a política de preços, a paridade internacional, porque também vai fazer aumentar de novo. Né? É preciso mudar, é preciso entender que isso não é assim, que é preciso que a gente tenha, apesar da crise mundial que nós estamos vivendo aí, que é uma outra coisa mais complicada para você discutir, mas é preciso da gente olhar aquilo que a gente tem condição de fazer para o consumidor, porque, volto a repetir, não adianta chegar no final de um trimestre, por exemplo, e anunciar um lucro alucinante da Petrobras às nossas custas. Nós somos sócios da Petrobras. Nós somos sócios, apesar de ter muita gente que tem ação da Petrobras, nós, como povo brasileiro, como membros desta sociedade chamada Brasil, nós somos sócios da Petrobras. A Petrobras é nossa. Então não adianta ela ter lucro e você é a mesma coisa de você ser dono de uma grande loja de departamentos, por exemplo, chega no final do mês e você ganha um salário mínimo. A loja teve um lucro absurdo, mas você... Sacrificado. É isso. Análise terminando. O News também. Amanhã tem mais, Gui. Um abraço para você. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 19 horas. Boa noite. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos. Disponível para iPhone e Android.